dia, galera. Professor Christian de Geografia chegando aqui para mais uma aula com as turmas do oitavo ano, dando sequência aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos estudar, aprender sobre a pobreza, a fome e a exclusão social, que são temas que a gente vai encontrar no capítulo 2 da unidade 1. Perfeito, gente? Então vamos lá, iniciando mais uma aulinha. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é uma charge, com três questõezinhas básicas ali que nós vamos desenvolver ao longo da aula. Charge, ela é sempre uma representação ilustrativa, irônica, de algum aspecto da realidade política, socioeconômica, cultural, enfim. E aí, então, a partir da leitura dessa charge, a gente vai começar a orientar o nosso estudo. Então, a gente vai considerar ali a ideia do que ela está representando, o que ela está querendo mostrar, quais são as condições mínimas necessárias para se viver, o que vocês consideram como condições mínimas necessárias para se viver, e por que a pobreza, a fome e a exclusão social ainda existem no mundo, quais são as causas, o que mantém esses problemas existindo aí, na humanidade atual. A gente sabe que existem muitas pessoas pobres, muitas pessoas que passam fome, pessoas excluídas no cenário internacional, dentro do Brasil, entre os países, nos países, enfim, a gente vai ter uma quantidade grande ainda de pessoas, que estão aí, que passam necessidades diariamente, constantemente, certo, gente? Então a gente vai pensando essas respostas ao longo da aula e lá na frente, quem sabe vocês já vão ter aí alguns indícios, para conseguirem estabelecer, melhor dizendo, essas relações. Perfeito, gente? Bom, dentro da geografia, a pobreza ela é conceituada de duas formas. Pobreza absoluta, que é a carência completa de recursos, ou seja, a pessoa ela tem, problemas ali para acessar saneamento básico, ela não tem acesso ao saneamento básico. O que é o saneamento básico? Tratamento da água, recolhimento de esgoto, tratamento de esgoto, recolhimento do lixo, enfim. Imagina a tua vida sem isso, Provavelmente nós aqui, nós chegamos em casa, nós temos fácil acesso a isso. Então a pessoa que não tem acesso a isso é uma das características da pobreza absoluta. A pessoa que não tem uma renda, essa renda ela não existe, é insuficiente, ela não tem acesso à escola, não tem acesso a tratamento médico hospitalar, tem uma moradia digna, Então, se a gente for dar uma olhada, a gente pensar a nossa vida, é possível viver assim? Então, pobreza absoluta é justamente essa condição de penúria extrema, De total ausência ou uma ausência quase que completa de recursos, necessários, mínimos necessários à sobrevivência. Perfeito, gente? Já a pobreza relativa, ela é uma comparação. Eu posso estabelecer essa comparação dentro de uma mesma sociedade, a partir de que ponto? Pessoas que têm algum acesso, ela tem moradia, que tem problemas, essa moradia, ela é uma moradia relativamente precária, com problemas de infraestrutura, essa pessoa ela frequenta uma escola, ela consegue ter um atendimento, médico hospitalar, posto de saúde, mas são serviços extremamente precários. Saneamento básico também bastante, deficiente, enfim. Quando essa pessoa a gente pega a vida dessa pessoa e compara com outros elementos, outras pessoas que vivem dentro da mesma sociedade, essas pessoas têm acesso a serviços melhores, isso é uma comparação. Então a gente estabelece uma relação de pobreza. Quem é pobre e quem não é, né? Por que são pobres dentro de uma mesma sociedade? Por que alguns não acessam e outros acessam? Ou alguns têm carências e outros não têm? Enfim, as carências são variáveis dentro de uma mesma sociedade. Ficou claro isso? Bom, mais fácil entender a ideia de pobreza relativa quando a gente avalia e compara dois países diferentes. Vou pegar aqui o caso do Brasil e dos Estados Unidos. O que é ser pobre nos Estados Unidos e o que seria ser pobre no Brasil? Bom, nos Estados Unidos, o governo americano ele estabelece como critério para a pobreza pessoas que têm uma renda anual, ou seja, ao longo de um ano, de 12.228 dólares, segundo dados aí de 2018. Tá? Então, a pessoa que receba menos que 12.228 dólares, ela é considerada, ao final de um ano, ela é considerada uma pessoa pobre nos Estados Unidos. Bom, se a gente for fazer uma conversão, de 12 mil dólares, mais ou menos, para reais, na cotação atual, a gente não vai entrar muito nessa questão de câmbio, mas a gente sabe que o dólar está valendo mais que R$ 5, 5,29, na cotação de hoje, é, da manhã, é claro, essas coisas oscilam bastante, mas enfim, então a gente vai ter aí 64 mil reais de média, de renda média anual para o brasileiro, Então estou comparando, isso não acontece, estou comparando, tá? Então se eu pegasse o pobre norte-americano e colocasse no Brasil o que ele ganha, convertendo para reais, eu teria 64 mil reais mais ou menos, um pouco mais que isso. Pego os 64 mil reais e divido
por 12, renda mensal, né, o salário mensal, vai dar mais de 5 mil reais. Bom, o cara que é considerado pobre nos Estados Unidos, ele seria um cidadão de classe média no Brasil. Tá? Então essa é a ideia de comparação. Talvez não seja mais precisa, mas ela consegue fazer com que a gente entenda o conceito de pobreza relativa. Perfeito? Então, pessoa pobre nos Estados Unidos, né, ela seria de classe média no Brasil, tá? De acordo aí, em acordo com uma comparação de renda que a gente pode estabelecer. Perfeito, gente? Então, para a gente entender um pouco mais, ficar um pouco mais claro isso para a gente. Bom, existe um Dia Internacional do Combate à Pobreza que foi instituído pela ONU em 2011, é o dia 17 de outubro. Né? Ali a ONU também, né, ela instituiu a ideia de um imposto que deve ser tributado, cobrado dos países, né, nas relações comerciais entre os países. Esse dinheiro vai sendo, né, aplicado aí em programas de desenvolvimento e de combate à pobreza e programas também, né, que tentam atenuar aí os efeitos da mudança climática nos países do mundo. Vamos lembrar que os países mais pobres do mundo, eles são os mais afetados pela mudança climática. Por quê? Porque são países que geralmente têm a sua base econômica voltada para a agricultura e para a pecuária, que são atividades econômicas que dependem muito, né, que tem como um dos fatores mais importantes, né, o meio ambiente, ou seja, o clima, principalmente. Então, qualquer alteração climática, qualquer alteração ambiental, produz aí, né, então, perda de produtividade, menor disponibilidade de alimentos, até mesmo pessoas que perdem suas terras e que têm que migrar, né, para as cidades, transformando completamente as suas vidas, seus modos de vida, e muitas vezes nas cidades aí vão acabar se tornando pessoas miseráveis, né, excluídas, inclusive, né, marginalizadas. Estão entendendo a coisa? Então, dia 17 de outubro, pela ONU, é o Dia Internacional de Combate à Pobreza no Mundo. Perfeito, gente? Muito bem. Bom, a ONU também estabelece, né, uma linha internacional de pobreza. O que seria a tal da linha internacional de pobreza? Para se estabelecer, eu determino um valor em dólar. Em 2015, o Banco Mundial atualizou esse valor. Passou a ser de 1 dólar e 90 centavos de dólar. Ou seja, pessoas que vivem com menos de 1 dólar e 90 centavos de dólar por dia estão abaixo da linha internacional de pobreza, ou seja, estão em pobreza praticamente absoluta. Bom, se a gente pegar novamente a cotação de hoje do real em relação ao dólar, 5,29, a gente vai ter aí mais ou menos, né, 1 dólar e 90, a gente vai ter aí 10 reais, vamos arredondar. Então, tu imagina uma pessoa vivendo com 10 reais por dia, né? Como é que seria a sua vida com 10 reais por dia? Tenta imaginar a vida de vocês, né? Vocês não são ainda independentes financeiramente falando, mas imaginem a vida de vocês com 10 reais por dia, como é que ela seria, né? Como é que a gente faz para sobreviver com esse valor? Perfeito, gente? Então, essa é uma definição da ONU para se estabelecer a linha internacional de pobreza, né? 1 dólar e 90, o Banco Mundial que determina. 8,6% da população mundial ela vive abaixo da linha internacional de pobreza. Tá? Então, no Brasil, são 7,4% da população. Então, a nossa porcentagem é um pouquinho mais baixa do que a média mundial. A África subsaariana, que é a chamada África Negra, né, ela é a parte mais pobre do mundo, ou seja, ela tem maior quantidade de pessoas vivendo com menos de 1 dólar e 90 centavos de dólar por dia. Pessoas vivendo abaixo da linha internacional de pobreza. Perfeito, minha gente? Outros lugares do mundo onde há uma concentração muito grande de pobreza absoluta, né? Oriente Médio, Sul e Sudeste da Ásia, embora a Ásia venha crescendo economicamente nos últimos anos, inclusive o próprio Sudeste Asiático, e parte da América Latina. Perfeito, minha gente? Muito bem. Bom, aqui a gente já tem a ideia, né, da linha nacional da pobreza. A linha nacional da pobreza ela é determinada também pelo 1 dólar e 90, se a gente for fazer a conversão, 1 dólar e 90 por dia, convertido para reais atuais. Ao final de um mês, a pessoa ela vai ter uma renda de mais ou menos, 280 reais, né? Se ela trabalhar 7 dias na semana. Perfeito? 280, 300, 310, por aí, mais ou menos. Dá para sobreviver com 280 reais por mês? Dá para sobreviver com 300 reais por mês? Imagina aí a tua vida. Quanto é que custa aquele joguinho massa do PS4? 150, 200 reais? Imagina, né? Então, só para dar uma comparadinha aí com algumas coisas que a gente consome bastante, né? Estou usando aqui uma comparação bem fútil, inclusive, né, galera? Só para a gente considerar. Mas é impossível ver com esse valor no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? Mas existem pessoas que sobrevivem até com menos, perfeito? E, infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto aí pessoas que vão cada vez mais ingressando na pobreza, né? Nós tivemos aí, desde 2016, uma
digamos, perda de qualidade de vida, né, uma perda de renda do brasileiro e um aumento da pobreza no nosso país. Tá? A gente está vendo aqui algumas imagens bastante chocantes, inclusive, né, da realidade urbana de alguns centros, né, de algumas cidades, a ausência de saneamento básico, né, ali é a questão da água empoçada, o lixo, né, as moradias bastante precárias nessa imagem que a gente está vendo, juntamente com né, com essas barrinhas aí que indicam um aumento da pobreza no Brasil. Certo, minha gente? Muito bem. Ah, causas da pobreza, né? O que causa a pobreza no mundo? Bom, ao longo do tempo, né, a pobreza ela sempre existiu na história da humanidade, né? Ela variou no tempo, no espaço, dependendo das sociedades, dos lugares, né? Alguns lugares se transformaram com o passar do tempo, alguns países foram pobres durante um certo tempo, depois deixaram de ser pobres. A própria população mundial, se a gente for observar, final do século XIX, né, ela era muito mais pobre do que é hoje, só que nós temos mais pobres hoje. Por quê? Porque existe aquela ideia de número absoluto e número relativo, que a gente já explicou aqui em outras aulas, né, principalmente lá na questão de população, com relação, né, à população absoluta e relativa, que a gente já viu o que era o conceito. Então, o número absoluto é o número total. A gente tem mais habitantes no mundo, então a gente tem mais pessoas pobres. Tá? Obviamente que no final do século XIX eu tinha uma porcentagem de pessoas pobres maior, só que eu tinha menos habitantes no mundo. Tá? Mas, de qualquer maneira, se a gente for pensar em porcentagem mesmo, a questão de relação, a pobreza mundial ela deu uma diminuída, mas ela continua existindo. Então, as causas, geralmente, né, históricas, tradicionais da pobreza, o que produz pobreza nos lugares, é justamente, né, as características ambientais no lugar, né, relacionado com catástrofes naturais. A gente está vendo uma imagem aqui de perda de solos, né, a desertificação é um processo, né, natural que vem sendo acelerado em algumas partes do mundo pelo homem, né, ali a região do Sahel na África, a região do semiárido nordestino, já são regiões que são propensas naturalmente à desertificação, né, mas são propensas à desertificação, mas que vem avançando nos últimos tempos, né? Então isso faz com que as pessoas que vivam da agricultura dos solos férteis, elas tenham que migrar, né? Ou elas não consigam mais produzir alimentos. Então, problemas ambientais sempre foram definidores de pobreza, né? Por alterarem ali as paisagens, por produzirem, né, problemas para as pessoas que vivem em alguns lugares específicos do mundo, tá? Problemas ambientais, catástrofes naturais, a estiagem prolongada, terremotos, maremotos, enfim, isso também pode contribuir para que a gente tenha um aumento da pobreza, justamente quando ela afeta as atividades econômicas, né, e as relações sociais dentro de um lugar, perfeito? Guerras e conflitos, historicamente, também sempre foram produtores de pobreza. Primeiro, porque, né, nas guerras eu geralmente vou utilizar ah, homens jovens, né, que são, em última instância, do ponto de vista econômico, são força de trabalho, ou seja, eram homens que deveriam estar trabalhando nas fábricas, nos campos de cultivo, no comércio, enfim, e estão em combate, perdendo sua vida muitas vezes, né, e as guerras também elas consomem muitos recursos, ou seja, os países em guerra, eles destinam dinheiro, verba, para a guerra, para comprar armas e por aí vai, para, né, equipar suas tropas, e acabam deixando de investir esse dinheiro em programas sociais, né, em investimentos econômicos e produtivos e por aí vai. Então, as guerras, historicamente, também sempre foram um problema sério para a humanidade, né? Processos históricos de colonização. A gente viu aqui na América Latina. Engraçado que a gente falou agora quais são as regiões mais pobres, né? O Oriente Médio, a África, a América Latina, o Sudeste Asiático, justamente as áreas que foram colonizadas pelos europeus desde o século XV, né, 15, 16. Então, primeiro a América, a colonização foi até o século XVIII, e depois, ali no século XIX, a gente tem o neocolonialismo chegando até a África e algumas partes da Ásia, né, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio. Então, o que acontece com o colonialismo? Por que ele é um fator de pobreza? Por que ele provocou pobreza nos lugares? Porque justamente as riquezas desses lugares, elas eram tiradas desses lugares, saqueadas desses lugares para enriquecer as metrópoles. E aí não existia um projeto de desenvolvimento desses lugares, né? Com base nas riquezas que eles próprios geravam. A riqueza ia para fora. Então, basicamente, quem melhorou sua condição de vida foram aqueles que tiravam as riquezas, né, desses países. As metrópoles que tiravam as riquezas desses países. As colônias acabaram ficando ali, né? A maior parte delas muito pobres. Poucas colônias do mundo, poucos países do mundo que foram colônias hoje, a gente pode citar como países desenvolvidos. A grande imensa maioria dos países que sofreram com a colonização, eles são parte do mundo subdesenvolvido. Perfeito, gente? Muito bem, né? Aqui a gente tem uma ideia, né, das causas que provocam a pobreza no século XXI. A pobreza continua persistindo, já falamos tanto sobre isso. Ainda continuamos tendo guerras e conflitos, aquelas motivações que eu já mencionei para vocês,
que afetam diretamente, né, a vida social e econômica. A má distribuição da riqueza é um problema grave do Brasil, por exemplo, né? A riqueza ela é muito concentrada, nós temos uma pequena parcela da população que detém maior parte, né, daquilo que é produzido em termos de riqueza nacional. Essa riqueza não é compartilhada de forma, né, mais equitativa, mais igual. A gente tem aí não só a distribuição da riqueza, mas da terra, né? Então o Brasil é um problema, apresenta esses problemas, já fica claro isso para a gente no Brasil. A própria América Latina tem em vários de seus países esse tipo de problema, né? O desemprego ele é uma problemática mundial. Primeiro porque a gente tem tecnologias cada vez mais presentes na produção, na agricultura, na pecuária, na indústria, na prestação de serviços, no comércio, e aí a tecnologia ela vai substituir a mão de obra humana, né? Embora ela também ela vai conseguir abrir outros postos de trabalho, enfim, né? Aquela velha história. A gente tem o desemprego atrelado a crises do capitalismo, né? As crises cada vez mais cíclicas, mais próximas, né? E isso produz queda de produção, e aí as empresas não contratam, enfim, gera uma bola de neve que vai culminar com o desemprego, tá? Nós temos a questão da corrupção. Corrupção é um problema seríssimo, principalmente nos países mais pobres do mundo, países em desenvolvimento. A gente sabe que a corrupção é uma das grandes mazelas do Brasil, né? A corrupção não está só na esfera política, né? A gente vai lembrar disso. A corrupção está em várias esferas da convivência social e econômica, né? Não é só o Estado que é corrupto, né? As empresas privadas também são corruptas muitas vezes, as pessoas são corruptas muitas vezes, né? Então a corrupção, essa corrupção estatal, né? Essa que deveria estar sendo reinvestida em saúde, educação, segurança e outras situações, essa corrupção ela é mais danosa, é essa que vai produzir a pobreza, porque são recursos que poderiam estar sendo utilizados para desenvolver os países e garantir, né, as necessidades de muitas pessoas, né? Planos de investimento na agricultura, subsídios ao pequeno produtor, né? A questão da repartição da terra, enfim, tá? Tudo isso acaba, né, sendo atrapalhado aí pela corrupção. A corrupção ela desvia recursos que poderiam estar sendo utilizados no desenvolvimento de uma nação, de uma sociedade, perfeito? E a própria exclusão, né? A exclusão é quando você não está a par disso, você não consegue se integrar ao mundo econômico, porque justamente você não tem acesso, né, à educação, você não teve uma qualificação educacional, uma especialização, isso vai te tirando do cenário, né, de convivência socioeconômica, vai te marginalizando. Então a exclusão ela pode ser de existem vários tipos de exclusão, né? A exclusão social é quando eu estou à margem da sociedade por razões socioeconômicas, né? Então não tive uma escola onde eu pudesse, né, dar amplitude, desenvolvimento aos meus estudos, automaticamente com menos estudo, eu vou ter uma renda menor, né? E uma renda menor vai garantir menos acesso a recursos essenciais. Por aí vai. Perfeito, minha gente? Então, só para a gente considerar também, né, por que a pobreza no século XXI ainda persiste em alguns lugares. Beleza? Bom, a gente está vendo aqui agora um mapa, né, o índice global da fome. A pobreza e a fome são duas situações bastante relacionadas. Quando a gente fala em fome, a gente fala em carência alimentar, a gente fala em segurança alimentar, a gente fala em desnutrição, né? Ou seja, desnutrição, fome é a mesma coisa. Eu não tenho acesso a nutrientes suficientes que façam o meu corpo funcionar. Se o meu corpo não funciona, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo produzir, né? Então isso afeta muito gravemente as sociedades mais pobres. É um ciclo de produção de pobreza, né? Então a fome ela tem várias causas também. Eu posso ter crises de safras, eu posso ter problemas na distribuição de alimentos, mas ele está sempre relacionado a uma questão de renda. A gente vai lembrar que hoje existe alimento suficiente no mundo, né, para abastecer a população mundial 4 vezes. Né? A gente tem 7, quase 8 bilhões de habitantes, 7,7. O que se produz de alimentos hoje no mundo é suficiente ao final de um ano para abastecer mais de 20 bilhões de pessoas. Então tem alimento de sobra, mas pessoas não estão acessando. Em contrapartida, existem pessoas desperdiçando alimento. Então vejam que a fome, a questão do alimento, ela está vinculada também a uma ideia de desigualdade, né? O que seria a carência alimentar? A carência alimentar é não ter acesso aos alimentos, não ter uma renda que possa fazer com que eu compre alimentos, né? A segurança alimentar é aquela ideia de eu ter acesso constante, frequente, permanente, né, a uma alimentação de qualidade. Eu sei que isso nunca vai me faltar porque existem condições que me permitem estar sempre acessando, né, alimento, né, uma boa nutrição. Então essa é a ideia de segurança alimentar. Quando eu não tenho segurança alimentar, automaticamente eu não tenho acesso à quantidade, né, à quantidade ideal, permanente, todo dia, enfim, eu não consigo ingerir as calorias, né, os nutrientes que fazem com que eu possa me desenvolver.
Existe também a má nutrição, né, a malnutrição, né, que seria uma ideia de que a pessoa ela não passa necessariamente fome, ela se alimenta, ela ingere lá os nutrientes até acima da cota, mas essa alimentação ela é feita de forma, né, sem qualidade, né, uma alimentação muitas vezes ali rica em gorduras, em excesso de gorduras trans e problemática. Então aí tem um outro lado também, né? Muitas vezes a pessoa ela tem acesso, o dinheiro que ela ganha, a renda que ela ganha, não permite que ela compre alimentos de qualidade, né? Então a gente, por exemplo, estava discutindo agora recentemente no Brasil a questão do agrotóxico, né? O agrotóxico no Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos nas suas lavouras. Só que a justificativa que se dá é que o agrotóxico barateia a produção, né? Porque o orgânico seria mais caro. É uma discussão bastante vazia, né? Uma justificativa bastante vazia. E aí as pessoas acabam tendo que acessar justamente o alimento que é mais barato, produzido com grandes quantidades de agrotóxico, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como essa questão também ela pode ser debatida nesse sentido, tá? Muito bem. A fome também está relacionada, né, à ideia de mortalidade infantil. Uma a cada 3 crianças que não completam 1 ano de idade, que é o índice de mortalidade infantil, lembrem disso, né? Uma a cada 3 crianças que não completam 1 ano de idade, essa criança ela faleceu em virtude, né, da fome. Tá? Então essa é uma questão bastante problemática que a gente tem no mundo atual também. Certo, minha gente? Bom, a gente vai dando continuidade aqui, já quase terminando a nossa aula, falar sobre aqui o nosso, né, um dos últimos tópicos aqui, o último tópico, na verdade, é a pobreza e a exclusão social, né? Então a exclusão ela decorre basicamente da concentração, né, da renda que acaba fazendo com que, né, nós tenhamos aí parte da população de um lugar, de uma sociedade, é, excluída, né, ausente do direito à cidadania. Cidadania, pessoal, é justamente aquilo que a gente está falando, são as garantias mínimas necessárias de sobrevivência. Escola, hospital, alimentação, renda, moradia, saneamento, são condições mínimas que a gente tem que ter. A informação é uma condição, né, é um direito que a gente tem assegurado. Tá? Então, quando eu não acesso isso, eu tenho exclusão social. Quando, né, quando eu não estou exercendo a minha cidadania de forma plena, eu estou sendo excluído. Perfeito, gente? Ah, os exemplos já estão ali. A gente está vendo aqui, ó, existem outros tipos de exclusão também, que, por exemplo, a exclusão por conta dos deficientes físicos, né? Repercutiu muito negativamente um projeto de lei do governo atual no Congresso Nacional do ano passado, final do ano passado, que desobriga as empresas, né, a estabelecerem cotas de contratação para deficientes, né, deficientes físicos ou com uma série de deficientes, portadores de deficiência e tal. Ou seja, há uma desobrigação das empresas de contratar essas pessoas para trabalhar, né, o que vai excluí-las ainda mais, tanto do mercado de trabalho quanto da convivência social. Né? A ideia ali é uma questão de inclusão. Né? Então, um projeto que foi proposto aí pelo governo e que está sendo discutido no Congresso Nacional e tal. Então vejam que a exclusão ela não é só social, não é só a ideia de não acessar a cidadania. É também uma exclusão que muitas vezes não permite que pessoas com certas deficiências tenham o acesso, né, àquilo que a gente usufrui normalmente. Tá? E nós temos aí um mapa do mundo e a gente percebe que 76% dos países do mundo não desenvolveram políticas até hoje de inclusão, né, com base em deficiências múltiplas. Perfeito, gente? E aí, para a gente ir encerrando também a nossa aula, uma outra forma de exclusão bastante hoje debatida no mundo é a exclusão digital, ou seja, né, o não acesso à internet. Perfeito? Mais uma coisinha que vocês devem imaginar, como é que é a tua vida sem a internet? É uma vida meio, digamos, chata. Né? Imagina a quarentena sem a internet, minha gente. Né? Essa é uma coisa bastante complicada de sobreviver, né? De a gente se adequar. Né? Já é uma coisa bastante chata, imagina sem a internet. Então a internet no mundo hoje ela não é igual. Né? A gente tem aí acesso bastante desigual. Os países mais envolvidos, os países emergentes do mundo, eles acessam com maior frequência, enquanto países da África, do Sudeste Asiático, né, até mesmo da América Latina, mas principalmente na África, novamente a África, né, países aí têm baixíssimo índice de acesso à internet. Só para a gente fazer uma comparação, Nova York, né, com os seus 20 milhões de habitantes, consome mais dados de internet ao final de um ano do que a África inteira com seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Só para a gente ter uma ideia de como a exclusão digital ela opera no mundo. Então, você não ter acesso, né, à internet também é um elemento definidor da qualidade de vida e do grau de desenvolvimento de uma sociedade. Perfeito, minha gente? Claro que nessa vida tudo tem o seu preço, né? Eu falei para vocês aqui na nossa charge do início da aula
Eu imagino que agora você já tem alguns elementos para responder aquelas questõezinhas lá, para que vocês possam, né, desenvolver um raciocínio mais legal, o que provoca a pobreza, a fome e a exclusão mundial, quais são as condições mínimas necessárias, o que aquela charge estava mostrando. Além desse pensamento, dessa ideia que vocês construíram ao longo da aula, vocês têm algumas atividades que devem ser feitas, e no nosso próximo encontro aí, já talvez aí né, um encontro ao vivo, a gente vai tirar essas dúvidas com vocês. Tem que fazer esse exercício, vocês têm bastante tempo, né? Não vem com desculpinha, porque não dá para sair de casa, tem bastante tempo para fazer. Até a próxima, a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço, gente.